Sérgio Frateschi é jogador de futebol, né? Jogou no Parmeira durante muito tempo. Com Ademir da Guia, era você, Dudu, Ademir da Guia. Gaiolo do Pinciatuto. A escalação é Muccias, Zibidoloi, Bolota, Galozoppo, Zimpiazeri, Sporlang, Spernac, Arrola, Duninapa. Imbatível, meu. Antigo time da Barra Funda. Não é mesmo? Que Tá lá de baixo. É? Isso é década de 40, né? De muito tempo atrás. Transmissão oral, isso. É. Pensei que fosse João Bananelli, isso aí. Celso, começa falando um pouco assim, que você começou a fazer teatro, quando, como, por quê, onde? É mentira. Como começou essa história do teatro? Há muito tempo, né, cara? Não, que é muito tempo a gente percebe. 1969, 60, que eu comecei a fazer teatro como ator, fazer o curso do Teatro de Arena, dado pela Cecília Tumin, mulher do Boal, que é uma grande atriz argentina, e a Helene Guariba, que é uma grande diretora, que infelizmente a gente a perdeu aí para a ditadura, dada ainda como desaparecida, né? Não se sabe direito que fim que ela levou. Agora, a relação com o teatro, como público, começa bem cedo também, começa pelos 12, 13 anos. Escola? Não, um quadro de amigos, como eu sou o irmão mais novo, eu sempre juntei um pouquinho, vivi um pouquinho antes algumas coisas, né, em relação à idade. Então, o primeiro espetáculo poderoso que eu vi foi o Zumbi. Foi um espetáculo que marcou, que não entendi lufas também, mas era muito bonito, musical, né? Muita festa, muita brilho, excelentes atores, excelentes cantores. Sabe? Depois fui calmamente entendendo o que ele dizia, que dizia muita coisa. E foi assim, do Arena foi para São Pedro, de São Pedro foi para a periferia, fiquei mais ou menos uns 8 a 10 anos na periferia, fiz um pouco a carreira, normalmente o contrário, né? Quer dizer, comecei com carteira assinada e na década de 70 e tal, fizemos um grupo independente e ficamos principalmente lá na Zona Leste, né, na região de São Miguel. Como carteira assinada? A gente era profissional de teatro antigamente. Antigamente, ator era uma profissão. Era uma profissão? A gente trabalhava de terça a domingo, não era só sábado e domingo como alguns. Trabalhávamos e tinha carteira, comprei carro, casei, tive filho, né? Tudo isso no de São Pedro, que era tudo bonitinho, 2 anos de profissão mesmo, assim. Mas isso não tem mais, né? Isso é muito raro. Elenco fixo e tal, isso já não está muito na moda. Televisão? Televisão tem. A televisão eu sou muito bissexto, né? Faço de vez em quando. Não, sim, mas eu digo, você acha que a televisão que quebrou muito isso ou não? O que quebrou essa profissionalização? Acho que uma conjunção de fatores aí. A televisão tem seu grau, mas acho que o mais importante é o sistema de financiamento público. O sistema de financiamento interessa mais para o produtor produzir um espetáculo do que manter em cartaz. Ele ganha mais dinheiro se ele produz um espetáculo, põe um espetáculo em cena e tira logo. Manter significa ter despesas e riscos que ele não corre. Então todo o sistema de financiamento você tem, às vezes uma produção consegue 2 milhões aí, 1 milhão, né, para as grandes produções, né? Tem casos de 15, 20 milhões, né? Mas é uma produção média aí, produzido por produtores médios. Ele faz um espetáculo, tem 2 milhões, paga os ensaios, paga já a temporada de 5 semanas em São Paulo, 5 no Rio e mais algumas capitais está garantido, que o patrocinador normalmente exige isso. E ele parte para outra que fatura mais do que manter a bilheteria, né? A bilheteria é um trabalho mais árduo, mais difícil, né? E depois dessa fase de São Pedro? Dessa fase de São Pedro a gente foi pro bairro. Ficamos nessa região aí entre Penha e São Miguel, o Teatro Núcleo. Foi a melhor fase, eu acho, de aprendizado que eu tive. O que era diferente, né? Diferente porque o Arena sempre propôs um teatro popular, né? Inclusive um dos últimos artigos que o Boal escreveu ainda aqui no Brasil, antes de ser exilado, foi uma coisa que se chamava Categorias do Teatro Popular.
E ele defendia que o Arena fazia um teatro popular, se bem que não dirigido para as camadas mais populares da sociedade. E o Arena era um teatro de 100 lugares, no centro da cidade, tinha um público, basicamente, o público mais jovem, mais estudantil, classe média e tal. E a gente quis testar isso, né? Principalmente no período da ditadura, quando o São Pedro fechou, porque o São Pedro foi uma experiência que o Maurício Segal patrocinou, que era o dono do teatro, um intelectual muito importante, e um grande empresário também, quer dizer, tem uma família de empresários. Ele bancou o Teatro São Pedro e bancou a gente. E ele queria juntar um pouco o que tinha sobrado, a resistência do Arena e a resistência da Oficina. Então era um grupo que participava o Fernando Peixoto, que tinha sido dos dois, mas Renato Borges, Astor Góes, o Sérgio Mamberti, muita gente dos dois grupos, né? A gente que era um pouco remanescente do Teatro de Arena, diretamente para lá. Mas a gente percebeu que a hegemonia cultural do país e teatral já era outra, né? Já era a época do milagre, era a época dos grandes musicais importados que estão vingando agora de novo, né? Mas na época eram até mais interessantes, era o Hair, era o Jesus Cristo Superstar, era o Don Quixote, que vinham com planta baixa, né? Vinham com desenho também, como vem hoje. Uma espécie de franchise. Tinha um pouquinho, talvez, mais de liberdade, mas como a gente gostava de comprar o uísque barato no supermercado, né, com o dólar baixo, também gostava de assistir o espetáculo importado. Então, nosso público mais de esquerda tinha todo se dispersado com o Ato 5, né? E a gente não tinha mais o público da década de 60, na década de 70. Né? E o movimento social todo também mudou o eixo, né? Quer dizer, com as prisões, com tudo, o pessoal sair da prisão começava a ir para os bairros, né? Os bairros eram o foco, era o movimento contra a carestia que estava se organizando, era o movimento de educação de base. As igrejas tiveram um grande papel, a Igreja Católica teve um papel muito importante nesse processo de educação, nesse processo da luta contra a carestia. E o nosso eixo foi para o bairro também, a gente queria aquele público que estava de alguma forma organizado, né? E foi muito bom, muito bom. Foi interessante, mais que isso, foi quando a gente começou uma pesquisa um pouco, voltando ao que eu estava dizendo, da ficção, né? Como é que a população produz a sua ficção? Quais são os mesmos nossos, né? Os preceitos lá de trás do realismo socialista, muito próximos ao realismo socialista que a gente aprendia no Arena, tinha algum rebatimento lá, né? Aquilo lá tinha eficácia, não tinha eficácia. E foi um trabalho fantástico de pesquisa e de aprendizado muito grande, porque muitas rasteiras, né? O que a gente fazia funcionava, mas o que eles criavam era bem mais interessante do que a gente fazia. E aí qual que é a relação disso, Celso? Depois você virou secretário de Cultura, isso já é bem recente, mas de São André, né? Ou antes você teve alguma outra experiência de... Não, tive a participação política nessa época aí. E depois o primeiro cargo público que eu assumi em 89, final de 89, lá com o Celso Daniel de Santo André. Muito por essa experiência do núcleo, porque o Granado tinha de alguma forma participado, porque não era só o teatro que tinha lá, tinha um jornal chamado Espalhafato, que era bem interessante, era um centro de discussão, era um centro cultural amplo, né? E que discutia tudo, né? Inclusive a própria realidade, moradia, saneamento, as condições de vida da população mais da periferia, né? Era um momento de grande expansão no mercado imobiliário, de muita briga pela questão da terra, muito loteamento clandestino, né? Num esquema bastante perverso, que o núcleo, através do jornal, trabalhava, através desses grupos trabalhava. Ele sempre se colocou como um grupo independente, mas o Granado, que participou de alguma forma, paralelamente com isso, me indicou lá para trabalhar na primeira gestão do Celso. E aí foi a primeira experiência, né? Primeira possibilidade de tentar fazer aquilo que a gente sempre reivindicou. E foi uma experiência muito importante para mim. E acho que para Santo André também foi muito legal. E o que foi legal? Eu acho o fato de encarar todo esse acúmulo que a gente teve nesses anos todos, conseguiu de alguma forma botar em prática. Principalmente o fato de entender Santo André como uma unidade, né? Como uma identidade cultural. Tentar entender o que significou o ABC, o Santo André e o ABC todo, né?
qual o significado dele culturalmente para o país, não só economicamente, não só em termos de movimento sindical, mas culturalmente o que isso teria a ver, né? E aí, dentro de um planejamento estratégico da cidade, que o Celso pensava de uma forma estratégica, o Celso Daniel, a cultura ganhou uma prioridade que eu nunca vi em lugar nenhum outro, né? Ele percebia que no final da década de 80, já no começo de 90, já estava bem agravada a situação do desemprego, né? A questão de todo o ABC está mudando um pouco o eixo da área industrial para a área mais de serviços. Ele percebia que Santo André tinha uma situação privilegiada por ser limítrofe com as 7 cidades todas, né? Quer dizer, ser um pouco centro daquilo lá, que geograficamente poderia explorar isso. E ele aplicou bastante nisso aí. E a cultura entra como estrategicamente dentro desse processo. Então, e ele entendia a cultura de uma forma petista, quer dizer, não interessava só a luta pela hegemonia na região, que isso era muito importante, portanto a gente trabalhou a recuperação de grandes símbolos lá de Santo André, principalmente o Teatro Municipal, né? Criamos o Museu da Cidade de Santo André, criamos a Casa da Palavra, a Casa do Olhar, a Escola Livre de Teatro, o Cine Teatro Carlos Gomes, que foi recuperado de uma maneira extremamente emblemática, era o primeiro cinema da região, que era uma casa de retalho de roupa, essas coisas assim, né? A gente recuperou o cinema, o espaço como espaço cultural, ou seja, modificamos e o mais importante de tudo, a gente trabalhou culturalmente em toda a periferia, nos centros comunitários, né? De uma maneira bastante agressiva, né? Criando conselhos populares, criando conselhos de gestão, criando muita coisa. E as EMIAs, que eu acho que é outra coisa muito importante lá. Então isso tudo mudou bastante, né? Isso tudo foi muito prazeroso estar nesse momento aí, né? De movimentar lá todo aquele centro cívico, a área de artes plásticas, a área de música, né? A área de eventos. A gente trabalhou, acho que foi a primeira cidade que trabalhou o evento de uma maneira consequente, no meu modo de entender, entendeu? Os eventos faziam parte de uma política mais ampla, não eram simplesmente chamar os cantores famosos para juntar gente, mas estava dentro de um calendário da cidade que reforçava questões de cidadania, questões importantes da história da cidade. Isso tudo foi muito bonito, né? Acho que isso foi resultado desse acúmulo, né? E entender a Santo André como subvertendo um pouco a divisão que existia, que seria, ou como são ainda, as cidades periféricas, meras receptoras de produtos culturais, nunca produzindo cultura, né? E a gente foi um pouco na contramão, criando mecanismos muito fortes de espaços de criação, espaços de manifestação mais livres da população. Isso marcou, acho que foi uma época que deixa saudades, assim, acho que foi muito interessante. O que nos repetiu na segunda gestão. E a grande cria foi a escola... A escola livre foi uma das crias, né? Foram umas EMIAs, foram outras, acho que não conseguiu mais deixar de fazer funcionar o Teatro Municipal, o Cine Teatro Carlos Gomes, o Museu da Cidade, Casa da Palavra, tudo é muita coisa, não foi pouca coisa não. E a escola livre qual que era a diferença? O que ela propunha diferente das outras escolas de teatro? Dentro desse contexto de que a gente queria uma produção que de alguma forma refletisse a cidade de Santo André e a região do ABC, nós optamos por não respeitar o currículo oficial do MEC para a área de educação artística, para a área de teatro, né? Apesar de eu ter sido um dos formuladores desse projeto na IAD, que eu acho que tem tudo a ver, lá a gente achava que tinha que participar, entender um pouco melhor, o mesmo acúmulo que a gente teve lá na periferia em São Miguel, que era de tentar entender qual é a criatividade, quais são os mecanismos criativos da população daquela região, né? A gente achava que tinha especificidade e acho que acertamos. Então era um currículo livre, você tinha um curso muito básico, em cima desse curso básico você ia montando núcleos de aprofundamento, núcleos de investigação mais
sérios. Então, era um trabalho do campo, os professores, porque eles não chegavam lá com matéria nenhuma pronta, mas junto com aqueles alunos, com aqueles estudantes que participavam da Escola Livre, ia se montando o currículo. Então, sentia-se necessidade de trabalhar circo, trabalhava-se circo. Sentia-se trabalhar Grotowski, trabalhava-se Grotowski. Sentia-se trabalhar dramaturgia, sempre teve no núcleo de dramaturgia, porque a gente acreditava que na dramaturgia estrategicamente era importante para ter uma marca lá de Santo André. Então, o Abreu acho que até hoje está lá, né? O Luiz Antônio está lá até hoje como coordenador desse núcleo de dramaturgia e está produzindo coisas fantásticas, né? Que você tem hoje a Escola de Santo André é uma referência nacional na área de ensino teatral, né? Com muita personalidade, com muita propriedade, muito diferente das escolas oficiais, EAD, ECA, Unicamp, Zé Helena, essas coisas que tem um currículo mais tradicional, né? Bom, e depois dessa experiência em Santo André, você voltou para o teatro profissionalmente. Bom, você nunca deixou, né? Nunca deixei. Deixei o teatro mais profissional num período que estava lá em São Miguel, né? Mesmo assim, de vez em quando dava umas pontadas aqui, nesse período fiz Rasga Coração, depois, quando eu saí de lá, fiz Hamlet, que foi muito importante. Eu nunca deixei de estar fazendo algum trabalho no bairro sempre, né? Ter algum vínculo no bairro. Saindo de São Miguel, nós fomos para o Belenzinho, tivemos um trabalho muito legal lá, muito bom, com muita gente, e também muito criativo. Depois nós invadimos lá o Pendal da Lapa, que se transformou numa casa de cultura, né? Foi na 89, né? Era um grupo de teatro também que foi o mote organizador desse grupo que invadiu e garantiu aquele espaço lá como espaço cultural, que parece que o Serra agora está recuperando, fechando, né? Fechando? Eu acho que ele fecha como espaço cultural, deve virar ele faz poupa-tempo, uma coisa assim. Pelo menos eu ouvi dizer isso aí. Bom, e daí você vem para a Secretaria Municipal na gestão do Marco Aurélio, né? Isso, da Marta. O Marco me chamou para desenvolver a área de teatro, que era uma área, vamos dizer assim, que a gente não tinha um departamento de teatro, a gente tinha um escritório imobiliário de teatro, né? Quer dizer, um espaço onde se alugava os espaços públicos. Que voltou a ser, né? Mas em relação ao Estado, por exemplo. Eles têm forçado um pouco essa barra, né? Eu não sei agora, tem um boato que eles estão reestruturando, querendo fechar o departamento de teatro, né? Estão querendo juntar lá com ação cultural, tem umas mudanças administrativas que eu não entendi, nem foi publicado, eu também não sei direito por onde está indo. E essa experiência de São Paulo, depois você assumiu a Secretaria de Cultura, né? E aí o que teve, o que você viu de novo, o que você conseguiu, por exemplo, lá quando você fala de Santo André, você fala com um carinho muito grande, que vocês criaram muita coisa, né? E aqui em São Paulo, você ficou 2 anos, né? 2 anos. E aí? Mas também com muito orgulho, por muita coisa. Muita coisa. Né? Teve, eu acho que vale uma vida os céus, quer dizer, não preciso fazer mais nada, eu acho que eu cumpri o meu papel aí, né, ajudando a garantir aqueles espaços todos, né? Aquilo lá não seria aquilo lá seria um galpão, né? E se transformaram, a ideia era fazer 45, o Serra brecou isso, mas 21 estão prontos, são os melhores teatros públicos, tirando o Teatro Municipal, ele bate qualquer um outro, né? Em todos os bairros mais periféricos da cidade, quer dizer, isso acho que vale uma vida. Mas não bastasse, acho que tem a Galeria Olido que fazia parte desse sistema, porque também a gente pensou estrategicamente, né? Que eu tenho muito orgulho, acho que é um belo espaço no centro da cidade, e o Museu Afro também, que eu acho que foi uma conquista histórica, aí, né? Da gente ter conseguido fazer, de romper um preconceito que não foi muito fácil romper não, né? De colocar lá no Ibirapuera o Museu Afro Brasil, que superando todas as resistências, não internas do governo, porque a Marta bancou isso desde o primeiro momento, mas de fora, né? O pessoal não queria negrada no Ibirapuera, não. Como dizia lá em São Carlos, eu me lembro
tinha um clube lá, o Clube São Carlense, né? Que eles botavam uma placa dizendo assim que... Como que era a história? Nós não somos racistas, né? Mas urubu na nossa festa não entra, né? E aí, Celso, você, o que você avalia? Foi bom? Enfim, o que você avalia de toda essa experiência em relação à gestão pública? Acho que foi muito bom. Realmente eu tenho muito orgulho. Acho que tanto no nível das realizações, quanto no nível da estruturação ou de criação de mecanismos de controle, né, que vão ser aproveitados agora pela sociedade ou não, depende de agora, tá, mas o mecanismo está criado, né, estão garantidos. A gente reavivou uma coisa que estava completamente parada desde o governo da Erundina, né, que foram os Conselhos Municipais de Cultura, que tem o Conselho Municipal de Cultura. Então criamos mecanismos de controle, reavivamos esse mecanismo de controle de uma maneira efetiva. A realização da conferência, né? A realização da conferência dentro desse espírito, né? Os editais todos, né? Tudo era feito por edital, qualquer concurso por edital público, com ampla participação democrática de pessoas qualificadas para isso, né? No caso do fomento, chega ao extremo de, a partir de indicações das entidades, os jurados são eleitos por quem concorre, né? Que eu acho que é um mecanismo de controle muito interessante da história, né? E os conselhos gestores que existiriam, todos os céus que existiriam na própria galeria, tudo isso foi criado, né? Foi apontado como uma possibilidade. Que tivemos pouco tempo para consolidar tudo isso, né? E o governo que entrou vem no sentido contrário, no sentido da privatização, vem no sentido da terceirização, né? Ideologicamente, a visão de Estado é completamente diferente da nossa. Você quando fala que, bom, teve toda uma experiência nos anos 60, 70 e depois assume outro lado, né? Lá em Santo André você fala, bom, aqui nós podemos começar a botar em prática um pouco daquilo que a gente sempre imaginou, né? Uhum. E aí, de repente, elege Lula presidente do Brasil, né? E essa coisa que, quando você teve em relação a Santo André, que era uma coisa estritamente local, passou a ser uma coisa nacional, né? Qual a sua avaliação disso, meu velho? Eu acho que estamos num processo, nós estamos vivendo um momento agora muito grave, né? Que eu acho que eu acho que está conseguindo não se paralisar, né, no governo. Acho que o ministro Gil apontou caminhos mais avançados que a sociedade. Acho que o Sistema Nacional de Cultura não está compreendido. Acho que corre o risco, inclusive, de se burocratizar por causa disso. Mas a ideia é fantástica, né? Acho que é um mecanismo, usar a União como um mecanismo regulador, como um mecanismo de definição de papéis, puxar essa discussão, acho que foi uma postura, uma proposta muito interessante. Não acho que foi respondida no nível que eu acho que poderia ter sido, né? Acho que a sociedade está muito atrasada no que diz respeito a mecanismo de financiamento público. O Gil aponta para algumas saídas, toma um pau do cão toda vez que tenta democratizar um pouquinho mais isso, né? E tem um problema sério que com isso ele não consegue o acúmulo necessário para ampliar o Ministério enquanto poder político, enquanto poder de barganha de recursos mesmo, de exigência disso tudo, né? Acho que é uma área, durante esse período todo, aí, principalmente no nível federal, se criou nichos muito fortes. Era uma área, por ser federal, abraça o país inteiro. Isso é muito difícil, né? Sei porque uma coisa era Santo André, outra coisa é São Paulo, que já é um país, né? Imagino que é o Brasil. E eu acho que não se discutiu, não se avançou para se discutir e se propor mecanismos diferenciados para cada região. Por exemplo, uma das leis que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a consolidar é a lei do VAI, que é uma lei do vereador Nabil, que eu acho que mostrava um caminho nacionalmente. Eu acho que a gente não conseguiu efetivar um sistema de financiamento público, mas criou várias experiências que poderiam servir de
análise, de acúmulo para uma discussão mais aprofundada. O Vai, por exemplo, dava até 15 mil reais para grupos de periferia. Nós tivemos mais de 1.000 inscritos nas 2 edições, né? Eu imagino que é isso, e faziam coisas muito interessantes, né? A Amplo tinha desde do índio, que a preocupação cultural dele era de recuperar uma flora votiva e medicinal, né? Então os 15 mil era para ele pegar ônibus e percorrer e recolher nas tribos remanescentes na Mata Atlântica aí o que restava disso e criar essa coisa na tribo aqui em São Paulo, né? Até gravações de CD, publicações de fanzine, muita coisa foi feita, né? Agora eu imagino isso numa cidade onde a produção de qualquer coisa é muito cara. Eu imagino isso em Goiás, imagino isso em Tocantins, no Amazonas. Então. Que efeito que poderia, mesmo em São Paulo, que efeito que pode dar esses 15 mil? Tem um cara que era meio contra assim, as leis de incentivo, que ele falava uma coisa gozada. Se você dá 5 pau na mão de um pipoqueiro, ele consegue viver 10 anos e render. Se dá 5 milhões na mão de um produtor de cinema, aquilo lá não volta nunca mais. E no ano seguinte ele está querendo mais 5, mais 10, entendeu? Então é uma lei de incentivo que é muito esquisita. E é o padrão, é o paradigma. Se toda a tentativa de mudança dessa lei, o pau que vem da Globo, porque está bebendo dessa lei, né, das distribuidoras que vem, é enorme, é um lobby monstruoso. E que não tem força contrária para falar assim, opa, peraí, não é isso, né? Nós, produtores independentes, não defendemos, acho que a proposta do governo como poderia ter defendido. Nós somos um bundão. Até por não querer se assimilar, para não querer o mesmo padrão, quer dizer, não veio com seriedade a coisa do nível de seriedade que eu acho que tinha. Então eu acho que no nível federal as complicações são muito grandes, né? O abandono foi muito grande, né? O que se fez com o patrimônio histórico não foi uma coisa pouco criminosa, né? Foi monstruoso o que o governo Fernando Henrique fez com o patrimônio histórico. Há muito para recuperar. E o máximo que o Gil pode fazer é mudar a direção. Mas só mudar a direção. Se está assim, vai começar a fazer assim, entendeu? Mas não vai subir, não vai ter condições de chegar lá em cima. E eu acho que a gente precisaria estar discutindo isso de uma maneira um pouco mais estratégica. E eu acho que a sociedade não tem ainda a maturidade para discutir estrategicamente, não. A sociedade organizada, os lobbies, as corporações, não digo a sociedade como um todo, mas não é uma área que eu sinto que a gente pense estrategicamente. Você está em cartaz com um espetáculo que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Nesse cenário todo do que a gente está enfrentando, né? Como que foi? Você foi buscar isso porque já pressentia? Como é que... Eu fui buscar isso porque eu queria fazer um balanço subjetivo do meu tempo de secretário. O balanço objetivo era fácil, né? Fui feito super feliz e tal, mas queria fazer um pouco um balanço subjetivo. E aí alguma antena estava ligada aí que acabou, de alguma forma já tinha isso, a preocupação minha já tinha na gestão, né? Só que ganhou uma dimensão mais brava, né? Porque ganhou essas manchetes nacionais, ganhou toda essa dimensão de uma crise que a gente não esperava viver, né? Eu gostaria que a minha peça não tivesse tanto a ver. Bom, agora quem eu vai... não tenho a preocupação de denúncia, não tenho a preocupação de nada. Tá. Um mergulho individual em cima de questões éticas e filosóficas, mas que o Dostoiévski me colocava. Até peguei um autor que pensa diferente de mim, quer dizer, o Dostoiévski está muito longe de uma visão marxista, entendeu? Mas queria um cara que eu conseguisse dialogar, que pensasse diferente para poder me bagunçar. E me bagunçou. Eu vi na estreia, até quero ver de novo para ver como é que anda, né? Melhor. Mas
Pessoalmente, meu velho, como é que a vida anda? Assim, não quero saber de você. Isso aqui não é nem um reportagem das velhas. Mas assim, e aí? Você fez um balanço subjetivo e para onde caminhas, companheiro? Eu estou voltando para a minha profissão, que era essa meta mesmo, cumprir o tempo que foi demandado aí socialmente. Talvez pela origem teatral, acho que os gregos tinham razão, todo cidadão deve dar uma parte de sua de vida para contribuição para o coletivo aí. Acho que cumpri uma parte aí, estou voltando para o teatro, estou tentando pagar as dívidas acumuladas, entendeu? E agora, provavelmente não, bastante moças vão ver esse vídeo, né? E é um pessoal que a gente já te falei, inclusive, da ideia da gente montar ali, não sei se é uma escola, enfim, a gente está no processo, inclusive, da formação das pessoas, né? Agora, nesse momento, até para saber para onde caminhar, né? Que recado, sem essa de conselho, coisa parecida assim, mas um recado, um cara que viveu toda essa experiência, tanto do lado artístico quanto do lado da gestão, o que você falaria para esse pessoal que vai estar te vendo agora? O pessoal que está fazendo teatro, o pessoal que lá em São Carlos que vai estar vendo isso, né? Que vai estar pensando como é que eles vão construir ali uma referência de uma cidade, por exemplo, de 12 mil estudantes, né? Que nunca teve uma coisa organizada, um grupo, enfim, que nunca teve. O teatro em São Carlos, por exemplo, não tem hoje sequer um grupo amador organizado, assim, né? Permanente até. O máximo que consegue durar é uma apresentação, né? O que você acha como que poderia estar caminhando, de que maneira seguir, que ponta? Eu costumo, pouco eu falo para os meus alunos lá na ECA, né, na EAD. Antes de mais nada, abra a cabeça, cara. Né? Se informe, leia, vá buscar informação cultural, artística, vai fluir, obras de arte, tudo quanto é maneira, leia. Vem para São Paulo, vê o que está assistindo, vá em exposição, vá de coração aberto, não para tentar buscar uma solução, mas poder se sensibilizar com aquilo que está vendo. E daí, a coisa vem naturalmente, deixa pensar, abrindo a cabeça, a realidade vai colocar questões e você com a cabeça aberta vai conseguir ter soluções mais interessantes para o cotidiano de cada um. Acho que nada tem receita. Né? Outro dia me transformei tem um jornal que chama Chefe por Acaso, né? Me perguntaram, porque eu cozinho, né? Sou bom cozinheiro. Eu só ouvi, porque a única vez que eu comi na casa dele foi a mulher dele que fez, né? Fui eu. Não, foi você. Tá certo, você fez um macarrão. Você fez uma massinha rapidinha, daquelas bem rapidinhas. Mas daí eles perguntaram assim, qual a receita que não tem erro? Eu falei assim, ninguém é vulnerável ao erro. Ainda bem, né? Abrace o mundo, abra a cabeça e aí entre em contato com o real e que a solução aparece. Última coisa é o seguinte, eu ponto uma pergunta de, por exemplo, quem vai editar, se fosse você que fosse editar, né, essa fita que você acabou de gravar, né, o que você levaria principalmente em consideração? Qual é o ponto-chave? O que você não deixaria escapar nessa sua fala? Eu deixando escapar tudo, não leva nada. Legal. Então você não estava falando. Meu pai falava de um negócio que se vendia em estádio, vendia dentro de não devia ser mais Paviflex nem nada, aquilo ali acho que era latão mesmo, né? Um tambor de latão, se vendia um negócio chamado pichacha. O que é pichacha? Pichacha era um negócio que devia ser feito em casa, um guaraná, uma invenção, uma tobaína, uma pré-tobaína. E aí? E se vendia nos estádios de futebol. Então acho que você não, já está feito. Pichacha na época dessa escalação do time dele. Não vai, tudo bem?